E aí, bem à vontade. Uma boa noite para você. E hoje nós vamos continuar compartilhando um pouquinho da nossa série, terminando bem, começando melhor ainda. Sabemos que Deus tem coisas para a gente ainda reservadas nele, não é apenas uma mudança de data ou de ano que vai fazer como que alguma coisa mude na nossa vida, na nossa existência. Eu tenho sido repetitivo, tanto para a prática da minha própria vida, quanto para esclarecimento dos irmãos e das irmãs, que nós precisamos ser intencionais em nossa prática, em nossa espiritualidade. A intencionalidade tem que fazer parte da vida do servo de Deus e de qualquer ser humano. As coisas na nossa vida nunca vão acontecer por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Até o convite de Cristo para caminharmos com Ele, sermos abençoados por Ele, vivermos os princípios de Deus para a nossa própria vida, tem a ver com o convite. Jesus começa chamando os seus discípulos para andarem com Ele através de um convite. Aí eles estão trabalhando, Jesus chega para os discípulos e diz assim, vocês querem me seguir? Se vocês me seguirem, eu farei de vocês pescadores de homens. E diz que rapidamente aqueles que estavam trabalhando com suas redes abandonaram tudo o que estavam fazendo e seguiram Jesus porque entendiam que era uma honra. A história continua a mesma. Jesus chega para um cego certa vez e diz assim, o que queres que eu te faça? E o cego responde, eu quero ver. Talvez para mim e para você essa pergunta seria completamente uma pergunta sem noção. Será que Jesus, ao olhar para mim, ele não sabe o que eu quero, o que eu desejo? Sim, ele pode até saber, mas ele deseja ouvir a intencionalidade do nosso coração. Ele quer saber, e muito mais do que saber publicamente, ele quer que venhamos a dar publicidade a coisas que achamos importantes para nós. Por quê? Porque a intencionalidade pública da obediência a Cristo, ou daquilo que desejamos que ele faça em nós, glorifica o nome dele. Você já percebeu o impacto de uma pessoa orando publicamente, no meio dos seus familiares, no nome de Jesus? O que isso representa? Bom, representa que essa pessoa, primeiro, ela acredita na provisão do Senhor dos céus. Segundo, ela acredita que Jesus é Senhor de verdade. Terceiro, ela manifesta publicamente a sua dependência total. Quarto, ela reconhece que só Jesus pode fazer aquilo que ela realmente deseja. Quinto, ela diz para todo mundo que a fé dela está sendo direcionada para a pessoa certa. Sexto, nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Uma oração pública. Então, muito mais do que Deus em Jesus saber o que necessitamos, Ele também deseja que venhamos a dar publicidade àquilo que desejamos, porque isto glorifica o nome dele. Quer ver uma coisa? Testemunho. Por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, como diz a palavra de Deus, que os discípulos, principalmente Pedro, ao pós ser questionado, e poder sofrer as penalidades de um império opressor que não permitia que esses homens continuassem realizando os milagres e pregando as boas novas àquela população que veio de Cristo Jesus. Mesmo correndo o risco de serem presos como foram, açoitados como foram, perseguidos como foram, maltratados como foram. Bom, Jesus fala que precisamos testemunhar, porque o testemunho glorifica o nome dele. As pessoas achavam tão impactante olhar para Jesus, como até hoje, e ver algumas pessoas padecendo naquela época, como hoje também, em países fechados, pagando com o próprio corpo a penalidade final, morte física aqui nessa terra, por não negarem Jesus e continuarem professando seu santo nome, arrastou uma multidão de pessoas a seguirem Jesus. Porque o que passava na cabeça daquelas pessoas assim, o que esse Jesus tem de tão importante, ao ponto dessas pessoas abrirem mão das suas próprias vidas e liberdades e conforto para continuar seguindo a Ele? Ele deve ser alguém muito especial, então eu vou segui-lo também. Percebe? Então, a intencionalidade ela tem que fazer parte da nossa vida. E para termos um ano muito especial, porque o ano ainda não terminou, nós precisamos ser intencionais. No domingo nós falamos, terminando bem, começando melhor ainda, com o melhor final de ano da minha vida,
com muita alegria. Podemos aqui identificar alguns ladrões da alegria e vermos através da palavra de Deus algumas atitudes intencionais que precisamos ter para que a alegria fosse restaurada na nossa vida e na nossa jornada. Mesmo que algumas pessoas já tenham desistido da alegria neste momento, neste final de ano. Hoje nós vamos ver que nós também podemos terminar um ano com muita paz. E o Senhor nos convida a vivermos com paz. O Senhor nos convida a termos a paz de Deus, para desfrutarmos a paz com Deus e para compartilharmos a paz uns com os outros. Para isso eu vou pedir para você que fique bem quietinho agora, sente na sua cadeira, fique bem tranquilinha ali, senta na cadeira, filhinha, essa cadeira é um lugar bom para sentar. E vamos ficar atentos àquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. O texto que eu quero compartilhar com você é de João, capítulo 14, versículo 27. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra do Senhor? Jesus que está afirmando algo que Ele deseja nos doar e compartilhar conosco, para que tenhamos um final de ano com muita paz, terminando bem e começando melhor ainda. Vamos todos juntos ler? Vamos lá. Deixo-lhes Bom, Jesus está afirmando, primeiramente, que Ele tem uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Então, aqui está sendo falado de duas características importantes daquilo que podemos conceituar como paz. Eu posso conceituar paz de um jeito, você de outro, mas existe uma paz que excede todo entendimento. Ela também é narrada lá em Filipenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo vai afirmar que essa paz, lá em Filipenses, no capítulo 4, ela tem o poder, quando buscada no próprio Pai, de guardar o nosso coração, a nossa mente e as nossas atitudes de tudo aquilo que tenta obstruir ou tirar a nossa paz. Então, não é uma paz comum, não é a paz do mundo, não é a paz que está proporcionalmente ligada a coisas que eu venha a ter ou a coisas que eu venha a conquistar, mas é uma paz como dádiva. O Senhor nos convida a provarmos da paz que vem dEle, a paz que é uma dádiva divina, é um presente divino de Deus para nós. E Jesus vem afirmar que Ele deixou essa paz, mas muito mais do que deixar essa paz, Ele está doando essa paz. Ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não espere que eu venha a dar essa paz, como às vezes você as recebe do mundo. Ele fala ali depois do ponto, na parte B do versículo. Não a dou, não, lá atrás mesmo. Não a dou como o mundo a dá. Então eu não posso esperar que a paz ou processo de paz na minha vida, que venha de Deus como dádiva, aconteça da mesma maneira que o mundo tem apresentado. Por quê? Porque é dádiva. Ela vai acontecer a partir dos princípios deixados por Jesus. Então, para terminarmos o ano com paz e começarmos o ano com mais paz ainda, precisamos dar ouvidos a Jesus. Precisamos dar ouvidos à palavra dele, porque entre aquilo que eu penso, aquilo que você pensa e aquilo que Jesus realmente diz, existe uma diferença muito grande. E talvez aí habite uma vida que esteja vivendo com muitas turbulências, mas sem paz. Porque deixa eu falar logo uma verdade para você. A paz que Jesus nos doa não tem nada a ver com a falta de turbulências, perdas, decepções, perseguições ou frustrações nessa terra. Não tem a ver com essa paz. A paz que Jesus promete para a gente vai além da ausência da guerra, que algumas coisas conceituam assim. O que é paz? Não, paz é ausência de guerra. Não. A paz celestial como dádiva divina é a paz que vem em meio à guerra. Só para você entender. Porque na sua cabecinha, na minha cabecinha, na cabecinha da sociedade, viver em paz é ausência de guerra. Viver em paz é ausência de problemas. Viver em paz é ausência de escassez de alguma coisa.
Viver em paz é eu conseguir tudo o que eu quero, só assim eu vou viver em paz. Não. Essa paz divina como dádiva de Deus, ela vai muito além do que a ausência de guerras. É a paz que vem na presença das guerras. É a paz que vem em meio às adversidades. Vamos ver alguns conceitos aí de paz que existem. Olha só. A paz, estado de tranquilidade nacional. Isso é um conceito. Um outro conceito, ausência de devastação, destruição e guerra. Outra, paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia. Segurança, seguridade, prosperidade e felicidade, pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Tem outros conceitos. A paz do Messias. O que é essa paz? É a paz que leva à salvação. No estado do cristianismo, é o estado tranquilo da alma, essa paz. E a certeza que não importa o que aconteça ou deixe de acontecer na nossa vida, uma vez que entregamos a nossa vida a Jesus, o reconhecemos como Senhor e Salvador, damos testemunho público da nossa fé, nós temos a certeza e a convicção de que não vai acontecer nada na nossa vida que não seja por propósito de Deus para a nossa existência. Essa é a paz que o Messias dá. É a tranquilidade da alma, a certeza da salvação em Cristo, a razão de não temermos nada porque Deus está com a gente, a contentação pelas porções terrenas do que temos, ou qualquer que seja outra coisa que aconteça. Esse estado é o estado que o Senhor nos convida a vivermos. É o estado da bem-aventurança. Que o escritor sagrado, ao ouvir Jesus falando isso e os discípulos, não conseguiam fomentar o conceito quando Jesus falou: bem-aventurados o homem que segue os meus ensinos. Então, como ele não conseguiu achar tradução para amplificar essa alegria total que Jesus quis trazer como identificação divina, como dádiva para a gente, o escritor sagrado escreveu bem-aventurado, quer dizer, muito feliz. É aquela paz e aquela felicidade plena que supera qualquer coisa que nós possamos hoje conceituar como algo que poderia estabelecer a paz na nossa vida. Então você pode completar a frase assim: hoje, se eu alcançasse isso, se a pessoa fizesse isso, eu viveria em plena paz. Então, a paz como dádiva de Deus, ela excede isso, não tem nada a ver com isso. É mais do que isso. Vai além dessas coisas, vai além daquilo que você busca como princípio dessa paz. Hoje nós vamos conversar sobre essa paz, não sobre qualquer paz, sobre a paz que Cristo dá. E algumas situações tentam roubar a nossa paz. Por exemplo, problemas financeiros, seja má administração ou dificuldade econômica que estamos enfrentando. Problemas criados pela gente, problemas não criados pela gente. Desentendimentos nos relacionamentos. Doenças inesperadas, trânsito caótico. Tem alguém aqui que sofre com trânsito? Perde a paz rapidinho com o trânsito? Tem gente que perde a paz até num diálogo na hora de tirar dúvidas, né? Futebol. Tem homens que se tornam terríveis na hora do futebol. Irreconhecíveis. Meu Deus do céu. É inacreditável. Eu já vi muita gente assim. A expectativa frustrada. Desejei muito algo e essa coisa não aconteceu. Injustiça. Tem alguém aqui que fica sem paz às vezes? Por causa da injustiça, isso tira a nossa paz ou tenta tirar a nossa paz. Ingratidão. Quando as pessoas não reconhecem o que a gente faz, não veem ou não dão publicidade. Às vezes tenta tirar a paz de algumas pessoas e às vezes consegue, né? Quais as consequências de uma vida sem paz? Bom, claras. Ansiedade, raiva, violência, doenças psicossomáticas, aquelas que saem no corpo, sabe? Aquela que você já foi no médico, o médico já falou, você não tem nada. Fez vários exames, você não tem nada. Seu problema não é fisiológico. Sua corrente sanguínea está ótima, seus hormônios, sua proteína, está tudo no esquema. Sabe onde está o problema? Aqui, ó. Aí ele fala que é aqui, ó. E realmente é aqui. Uma mente vazia sem Cristo não vai viver em paz nunca. Vai ficar atormentada,
vai tentar sempre buscar alguma coisa, vai viver com uma ausência de algo, em busca de algo. Bom, você não consegue impedir que as pessoas façam qualquer mal contra você, mas a sua reação é sempre responsabilidade sua. Pode ter certeza disso. Nós nunca vamos conseguir impedir aquilo que as pessoas fazem, falam, conceituam sobre nós. Mas a nossa reação em relação a essas coisas é responsabilidade nossa. Você tem paz no seu coração? Seu coração está ansioso? Está aflito? Está angustiado? O que tem roubado hoje, a partir do que eu falei, a sua paz? O que tem tentado tirar a tua paz todo dia? Eu aconteço que hoje uma mudança radical pode acontecer na sua vida e na minha vida. O Senhor nos convida a vivermos em paz. Tem um texto da palavra de Deus, que nós vamos usar também como base para isso. É uma história que depois eu gostaria que você lesse. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16. Gostaria que você lesse esses versículos em casa depois, com tranquilidade, mas eu estarei lendo para você aqui essa passagem bíblica que diz assim, fala da prisão de Paulo e Silas, no momento em que eles estavam fazendo bem, vivendo bem, compartilhando bem. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, indo nós quem? Silas e Paulo. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram-lhes: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que, se eles tirassem as roupas, deveriam agora ser açoitados, que lhes tirassem as roupas e que fossem açoitados agora. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com bastante cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Que paz é essa, né, irmãos? Os outros presos ouviam eles cantando. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Uau!
Aí nós podemos nos identificar com Paulo e Silas, nós podemos nos identificar com o carcereiro, nós podemos nos identificar com os familiares do carcereiro. Olha só, não importa com quem você vai se identificar. O importante é você perceber o quanto a paz, que é uma dádiva divina de Cristo, faz a diferença na nossa vida. Então eu quero compartilhar com você alguns princípios. Para viver um final de ano com paz, primeiro, evite tomar decisões precipitadas a partir de hoje. Evite tomar decisões precipitadas a partir de hoje. A precipitação e ansiedade é uma característica da adolescência, da infantilidade das crianças, que a gente leva durante toda a nossa vida. E a gente precisa, às vezes, pensar um pouquinho o quanto as decisões precipitadas, palavras precipitadas, pensamentos precipitados podem nos causar problemas gravíssimos, como principalmente tirar a nossa paz. Quer ver? Talvez você tenha entrado aqui preocupado com alguma coisa que você precisa resolver semana que vem e ela já está ocupando você, tirando a sua tranquilidade hoje. Quer ver uma outra coisa? A prova do Enem para alguns adolescentes. A prova do Enem é o terror. Ela vai acontecer domingo, mas eu estou comendo, bebendo e pensando que as piores coisas podem acontecer. E quando alguém chega já com esse pensamento sem paz, a primeira pergunta que eu faço é: por que, diante de tantas possibilidades, você escolhe a possibilidade que vai tirar a sua paz? Porque talvez esteja faltando convicção, porque talvez esteja faltando confiança e entrega, talvez esteja faltando a certeza de quem é Cristo se você serve a Ele. Talvez falte conhecimento da palavra dele em relação ao seu presente, ao seu passado e ao seu futuro. Olha, eu não sei qual é o seu caso, mas nós precisamos parar de tomar decisões precipitadas. Aquele carcereiro, ele recebeu orientação de o seguinte: você vai entender a atitude dele, porque que ele pega os presos e colocam lá no subsolo da prisão e prende os pés deles. Porque a orientação dada foi o seguinte: se esses caras fugirem, nós vamos matar você, carcereiro. Essa era a penalidade para o carcereiro, para o porteiro. Você está aqui representando o Estado romano. Se esses homens escaparem da prisão, nós vamos arrancar o seu pescoço. Aí você entende por que mandaram o carcereiro lançar Paulo e Silas na prisão, mas o carcereiro pega Paulo e Silas e coloca no cárcere do cárcere. E além de colocar no cárcere do cárcere, eles tinham mandado açoitá-los antes. Ele não mandou, depois de açoitado, colocar ele no cárcere do cárcere, no subsolo, e prender os pés e as mãos deles. Mas o carcereiro fez isso, sabe por quê? Porque o carcereiro sabia o que poderia lhe acontecer. E aí, quando aqueles homens são libertos pelo poder milagroso de Jesus, de gerar um terremoto naquele momento, e as celas se abrirem, ele vai tomar uma decisão precipitada que muitas pessoas fazem quando não têm a paz como dádiva de Deus sobre as suas vidas. Não a paz que o mundo dá. Tentam tirar as suas vidas ou desistem da vida e da caminhada. Ou desistem do final do ano. O final do ano está chegando. Não existe possibilidade de acontecer nada de legal, de diferente na minha existência e na minha vida. Tem sim. A verdade de Deus para a gente é que tem, como teve para aquele carcereiro. Olha o que diz aí o versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para quê? Para se matar. Porque pensava, repita comigo, pensava. Olha o pensamento perturbador. Atitudes precipitadas, emoções precipitadas, comportamentos precipitados. Porque pensava que os presos tivessem o quê? Fugido. E mais do que isso, ele pensava que só a morte lhe esperava. No carcereiro havia a situação específica. Os prisioneiros fugiram. Seguindo essa linha de pensamento, vou acabar com a minha própria vida, para não viver os toques de crueldade que eu vou sofrer com a morte diferente. Com isso, a mente do carcereiro decide o quê? Antes que eu sofra as consequências de uma morte cruel, porque eu sei o que essas pessoas são capazes de fazer, eu vou tirar minha própria vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de qualquer atitude, cuidado com o perigo que as decisões precipitadas, julgamentos precipitados, emoções precipitadas podem gerar na nossa própria vida.
Não desista das coisas assim tão rapidamente, não. Sabe de que coisas nós precisamos decidir rapidamente a não seguir mais? As coisas que não provêm de Deus. Sabe quais são as palavras que nós precisamos abandonar rapidamente? As palavras que não vêm de Deus. Sabe quais são as emoções que nós devemos decidir hoje? Lutar contra elas para que elas não governem mais a gente? Todas as emoções que não condizem com as dádivas dos céus de Jesus para a gente. Todas elas. E nós precisamos alimentar a nossa mente de todas as ações, atitudes, comportamentos e emoções que procedem de Jesus para nós. Percebe o perigo de tomar uma decisão precipitada? Percebe o perigo de alimentar as emoções com emoções precipitadas? Porque aquilo que eu penso vai gerar uma maneira de sentir e vai gerar um comportamento. A maneira que eu penso a vida, a maneira que eu penso o meu passado, a maneira que eu penso o meu presente e a maneira que eu penso o meu futuro, se não for baseado naquilo que o Senhor diz sobre a gente, nos leva a cometermos atrocidades com atitudes precipitadas. O texto de Filipenses vai falar sobre isso, como eu citei em Filipenses 4, 8 e 9, onde o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Finalmente, irmãos, eu acho lindo esse texto. Agora vamos ler todos juntos bem forte essa parte final. E o Deus de paz... Olha só, interessante que não é o Deus de paz, é o Deus da paz. É dono, é propriedade dele essa paz divina. Ontem nós compartilhávamos esse texto no nosso pequeno grupo, dos homens. E é interessante que o apóstolo Paulo fala para a gente pensar. Primeiro ele diz, pensem em tudo que for bom, agradável, perfeito, que venha do alto. Mas ele não fala só em pensar. Logo depois que ele fala que precisamos trazer à memória as coisas divinas e as dádivas divinas, ele vai para uma segunda parte. Ele diz assim, depois da segunda parte: coloque em prática tudo o que eu ensinei a vocês. Volta lá o versículo, filha. Se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensar. Primeira etapa para não tomar decisões precipitadas. Segunda, não basta só pensar. O pensamento é muito pouco para eu ter paz. Ele diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em quem? Em mim, porque o apóstolo Paulo era o representante de Cristo. Ele repete mais ou menos o que ele falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele estava dizendo? Olhe para mim sim, porque eu estou seguindo Jesus. E quando vocês olharem para mim, vocês vão estar vendo Jesus. E enquanto vocês estiverem vendo Jesus em mim, sigam. Pensem e coloquem em prática. Mas eu acho uma coisa mais bonita ainda. Muito mais do que pensar e colocar em prática, ele fala os benefícios desta ordem cronológica de decisões que nós tomamos para viver a paz que é uma dádiva dos céus. Pode passar o versículo. Vamos ler todos juntos de novo? Vamos lá. E o Deus da paz... A pergunta a ser feita é, quando é que o Deus de paz estará conosco? Segundo as orientações de Paulo. Quando é que Deus de paz estará conosco, gente? Nós acabamos de ler tudo. Quando nós decidirmos pensar nas coisas que são do alto. Quando nós decidirmos colocarmos em prática todos os pensamentos que alimentamos a nossa mente das coisas do alto. E Ele estará conosco. É interessante que a gente quer viver primeiro o final. A gente quer que o Deus de paz esteja com a gente. Mas o Deus de paz deseja habitar com a paz dele primeiro na nossa mente. O que significa isso? Nós precisamos viver em paz com Deus. Você tem alguma pendência com Deus, filho? Você tem alguma pendência com Deus? Paternidade, amor, fidelidade. Nós estávamos falando ontem sobre fidelidade.
E é interessante que algumas pessoas falam assim, ou pensam assim, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falo, ou a palavra de Deus pede a eu e você para sermos fiéis a Ele, é possível, pode falar a verdade, para você é possível ou não ser fiel ao Senhor? Sim ou não? Como? Então, a fidelidade é a obediência. Você pode obedecer tudo? Sim ou não? Ué, fidelidade é sinônimo de obediência. Você pode ser fiel ao Senhor ou não em todas as coisas? Ficou dividido, né? Botar para pensar dói, né? Agora, vamos fazer uma pergunta para aqueles que duvidaram. Se a palavra de Cristo nos ensina a sermos fiéis e a sermos santos, por que a gente não consegue idealizar que isso é possível? Ser fiel e ser santo. Por que quando a gente ouve a palavra de Deus parece uma utopia? Isso aí é muito bonito, pastor, mas é inalcançável. É o cristão ateu. Tem cristão ateu, tem um monte. Mas por que a gente tem dificuldade? Vamos ver se talvez seja por isso. Você associa fidelidade à perfeição? Você associa fidelidade e santidade à ausência de equívocos e erros humanos? Você pode até professar com a boca que não, mas lá dentro o que você sente é exatamente isso. Quando se fala de fidelidade, você fala assim, sem erros. Sem espaço para erros. Fidelidade é andar na linha, na risca. Fidelidade é fidelidade. Ou é fidelidade ou não é fidelidade. É assim? Não. Para alguns é, para outros não. Mas olha só, como é fácil ser fiel ao Senhor, sim. Ele diz assim em 1 João: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda maldade. Aonde está a fidelidade a Cristo aí? Confessar os pecados, alguém falou aí. Jesus nos chama de filhos. Aonde está a fidelidade nessa proposta de Jesus para que reconheçamos que somos filhos? Aonde está a nossa fidelidade? Aonde habita a nossa fidelidade? Se Jesus fala que somos filhos? Sentirmos, vivermos e reafirmarmos a nossa fidelidade e identidade em Cristo. Ele fala que o pecado não mais nos dominará se vivermos pelo Espírito. Aonde habita a fidelidade nesta afirmativa? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aonde está a fidelidade para que isso seja uma verdade na minha vida? A escolha de depender e ser cuidado pelo Espírito Santo. Eu pergunto para você, é impossível ser fiel a Deus? Não é impossível. Cuidado com as decisões, pensamentos e ações precipitadas. As minhas melhores decisões precisam ser tomadas em Jesus, com Jesus, para Jesus, pois Ele é o caminho, nos dá a direção. Ele é a verdade, nos revela a nossa identidade em Deus. E Ele é a vida, a própria fonte daquilo que tanto procuramos. Qualquer coisa fora disso não vai ter o resultado que esperamos. Segunda atitude para termos um final de ano muito feliz e um início de ano feliz e de paz. Tenha pessoas de paz por perto de você. Faça uma reavaliação aí das suas companhias. São pessoas de paz? Olha o que diz o versículo 28. Enquanto o carcereiro queria se matar, Paulo disse, opa, para aí, amigo, calma, estamos todos aqui, não faça isso com você. Gente de paz, gente que não resolve as coisas na base da pancada,
da agressividade, da impulsividade, da razão completa. Gente que é apaziguadora. Os mansos herdarão a terra. Isso nunca foi tão verdadeiro como hoje. Tanta gente que morre por coisas absurdas. No trânsito, eu já presenciei um cara ser morto na minha frente por causa de uma idiotice. Idiotice. Comparado a uma vida. Comparado à maneira que as coisas poderiam ser resolvidas. Idiotice. Poderia ter um me perdoe, eu errei, eu estava agitado, eu estou com problema, eu vou dar um jeito. Coisas que poderiam ser resolvidas com uma pessoa de paz. Paulo era pessoa de paz. Paulo poderia ter deixado o carcereiro se matar, até porque o carcereiro ordenou que ele fosse açoitado com Silas, que ele fosse preso, e o carcereiro fez pior. Ele fez coisas que eles não mandaram o carcereiro fazer. Colocar Paulo e Silas lá embaixo do calabouço e ainda prender os pés deles. E Paulo e Silas, com uma paz dádiva, dada por Deus, cantava louvores em honra ao Senhor. Isso atraiu o poder de Deus e tranquilizou a alma deles. As pessoas que andam perto de você são pessoas de paz ou pessoas de confusão, pessoas de fofoca, pessoas destrutivas, pessoas de paz ou pessoas de briga, pessoas de paz ou pessoas de desentendimento, pessoas que semeiam a paz, mensageiros da paz ou destruidores da paz. Que pessoas influenciam você? Você precisa entender que nós somos influenciáveis. Nós só apenas escolhemos de maneira intencional ou não as pessoas que vão nos influenciar. Lá em Provérbios 15:1, vamos ler a palavra do sábio para todos nós? Vamos lá. A resposta calma. Quem já falou alguma palavra ríspida aí? Só os santos ali que não. Vocês estão ligados aqui? Os santos ali nunca falaram uma palavra ríspida, não. Qual foi o resultado dessa palavra ríspida? Para a gente. Para mim só foi bola, como diz no futebol, né? Bola nas costas, que você não vê nem consegue dominar. Foi bola ruim, foi passe ruim. Só deu ruim. Só dava fora. Agora a palavra branda. Lembra quando você deu uma palavra branda, cheia de vontade, de largar o aço, e você deu vazão para o Espírito e você respirou, não falou abobrinha igual a Magda, porque quando a gente é precipitado, fala até besteira igual a Magda. Lembra? O pessoal mais novo não sabe nem do que eu estou falando, né? É uma comediante aí que só fala, tá dando agora de novo no Sai de Baixo algumas vezes. O pessoal não sabe o que é isso, não. Aí, cala a boca, Magda. A gente só sofreu com essas consequências. A palavra de Deus nos convida a não vivermos assim. Então, tenha pessoas boas, pessoas de paz perto de você. Terceiro, enxergue as situações através da luz de Deus. Isso aqui é importantíssimo, porque existe uma dificuldade hoje muito grande das pessoas que se dizem discípulas de Jesus e cristãs, enxergar as coisas a partir do que Deus disse, do que Jesus conquistou, do que Ele ordena. Enxergue as coisas a partir da luz de Deus. Naquele momento em que Paulo grita para o carcereiro e fala assim, por favor, não se mata, nós estamos aqui. O carcereiro duvida de tudo. Sabe o que ele pede? Luz. Olha o que diz no versículo 27. O carcereiro, versículo 27 não, versículo 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e diante de Silas. Sabe por que ele pediu luz? Ele não acreditava. Bem diferente de alguns animais, como cães, gatos, coruja e tal, nós não temos a capacidade nítida de enxergar à noite. E nós precisamos de luz. Talvez o que você esteja aí precisando para ter uma vida com paz é luz na sua alma. É a luz de Cristo. A palavra de Deus vai falar que Cristo é a nossa luz. O carcereiro precisou de luz para poder enxergar direito a situação. Ele precisou de luz para ver o que estava acontecendo. E ele pediu e houve luz. Preste atenção, não há como organizar a bagunça da alma sem luz. Não dá para eliminar o caos da nossa vida sem luz. Não dá para colocar em ordem o nosso espírito sem luz. E luz na palavra de Deus tem um nome. A luz do mundo brilhou. Eis que o mundo que vivia em densas trevas viu a maravilhosa luz. Está na hora dessa luz iluminar a nossa maneira de ver, de pensar, de agir.
porque nós declaramos ser dele. E se nós somos dele, nós podemos confiar de dar o controle da nossa existência a ele. Ah, pastor, isso é difícil. Sabe o que é difícil? O exercício de novo. Porque toda vez que você ouve a palavra de Deus, você associa a perfeição. Deus olha para a gente e Ele só nos vê perfeito porque nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando Ele olha para a gente, Ele vê Jesus Cristo. Esta é a causa de não sermos consumidos. Dá para você entender isso? Eu e você somos vacilões. A gente fala demais, a gente fala de menos, a gente age demais, a gente age de menos, a gente sente demais, a gente sente de menos, e ai de nós se não fosse a graça do nosso bom e Salvador. Por isso que todo mundo precisa de um Salvador. E todo mundo precisa do Salvador, deixa eu consertar. Não é de um Salvador. Todo mundo precisa do Salvador para nos salvar até de nós mesmos. O carcereiro precisava disso nesse momento, ele ia se matar. E se ele não pede luz, ele não veria luz. Não há como organizar a bagunça da nossa vida no escuro. Hoje é dia de pedir a Deus, Senhor, traga a luz, e é dia de eu ouvir a luz que Ele está trazendo. É dia de eu tomar essa decisão, porque eu só tenho uma vida, e eu não posso deixar que as situações mentirosas da vida desperdicem a minha vida, destruam a minha vida. Deus me deu uma vida para viver na luz. Deus me deu uma vida para viver em paz. Hoje é dia de pedir a Deus a luz, para que possamos enxergar claramente. A luz de Deus promove clareza. A luz de Deus promove discernimento. A luz de Deus promove direção. João capítulo 1, versículo 4 e 5, olha o que diz. Nele quem? Jesus, estava a vida. Vamos ler todos juntos. Nele, Jesus... Aleluia, glória a Deus. As trevas não podem tirar a paz de quem está em Cristo Jesus. Você consegue enxergar a vida a partir do olhar de Jesus, da sua palavra? Eu sempre ouço muitas pessoas dizerem, as minhas convicções. Olha, eu quero dizer para você que eu as respeito, mas para você viver a verdadeira paz como dádiva de Deus, não são as suas, não são as minhas. Por isso que o maior desafio nosso é vencer o orgulho e entender o quanto Deus nos ama, porque senão nós não vamos sair do escuro. A luz brilha no escuro. Quando nós pedimos luz, ela vem. Quarta atitude, entregue o controle da sua vida totalmente a Jesus Cristo. Versículo 31 diz que aquele carcereiro agora começa a pedir a orientação de Paulo. Sabe por quê? No primeiro momento ele queria ser salvo da morte. Quando ele pergunta assim, o que preciso fazer para ser salvo? Ele não está falando sobre a salvação espiritual, não, tá? Ele está falando do medo mesmo, porque a penalidade dele é perder o pescoço. E ele pergunta, como é que eu tenho que ser salvo? Aí Paulo responde para ele como é que ele tinha que ser salvo. Paulo vai lá e dá a orientação. Aqui a orientação de Paulo é muito direta e objetiva, sabe por quê? Porque o que estava em risco era a vida do homem. Não dá para ficar pensando, não dá para respeitar o que o homem sente, não dá para respeitar quando ele quer. Paulo mandou a real para ele, meu irmão, você viu que nós quase morremos? Então quem salvou a gente foi Cristo. Você está prestes a morrer, você está sem luz, você está sem salvação. Se você morresse hoje, para onde você iria? Qual testemunho você deixaria? Qual o legado que seus filhos, seus netos, seus parentes, eles seguiriam sobre você? Não pense que você tem um domínio sobre a brevidade da vida, porque ninguém tem. Salvação aqui significa salvo do perigo, da destruição, poupar alguém que está sofrendo profundamente, mas em especial, livrar das penalidades do julgamento final, para se tornar-se um filho de Deus. Aquele tribunal levaria aquele homem à morte. O tribunal de Cristo absolve. Entregar a vida a Jesus Cristo tem outros aspectos importantes. Primeiro, salvação, receber a vida eterna. Segundo, senhorio, permitir que Jesus Cristo seja o tomador das decisões sobre a nossa vida a partir da sua vida, das suas palavras e das suas promessas. Esse é o discípulo e a discípula que vive em paz. Porque o nosso Senhor nunca vai nos direcionar para a morte. As decisões da nossa vida são pautadas naquele que chamamos de Senhor e Salvador. Deus não é controlador das nossas vidas, irmãos, mas Ele deseja ser Senhor das nossas decisões.
Ele não é controlador da nossa vida. A maior prova disso é que Ele te convidou todos os dias a se entregar e reconhecer o amor dEle por mim e por você. Mas as decisões, a partir de hoje, se nós quisermos ter paz, devem vir daquele que nos ama, daquele que morreu por nós, daquele que não tomou uma atitude ou vai tomar uma atitude que vai nos prejudicar. Permita que Jesus hoje se torne seu Senhor, seu Salvador. Quando é que eu digo que Jesus é meu Senhor? Quando eu vivo e faço o que Ele ordena. Eu me identifico com Ele. E é interessante que para os discípulos da época era uma honra. Quando Jesus falava assim, faça isso, eles iam correndo, sabe por quê? Porque ninguém acreditou neles, mas Jesus acreditou neles. Então eles falaram assim, Jesus acreditou na gente. A gente vai fazer tudo o que Ele mandar. Por quê? Porque ninguém nos aceitou, Ele nos aceitou. Ninguém nos perdoou, Ele nos perdoou. Ninguém nos deu credibilidade, Ele nos deu. Ninguém acreditou na gente, Ele acreditou na gente. E agora eu vou testemunhar dEle. O que Ele mandar eu vou fazer. Isso gera paz. E cada vez mais a nossa fé é alimentada, porque quando eu faço o que Ele mandou, eu sinto paz. As coisas acontecem. E elas acontecem dentro de mim, até quando elas não acontecem fora de mim do jeito que eu gostaria que acontecessem. Deu para você entender? A paz? A paz acontece dentro de mim, dá tudo certo. Mesmo quando as coisas fora não acontecem da maneira que eu gostaria que elas acontecessem. O mundo está em guerra, as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, mas dentro de mim existe uma paz sobrenatural. E eu percebo que dentro de mim está tudo no controle de Deus. Tudo no controle de Jesus. É a paz que excede todo entendimento. O Senhor saberá conduzir os nossos caminhos. Gálatas 2:20. É o versículo, um dos versículos da minha vida. Vamos ler todos juntos? Fui crucificado com Cristo. O Paulo aí, ele tem coisas importantes para nos ensinar. É uma outra pregação, mas primeira, convicção, origem, fé direcionada à pessoa certa e plena consciência do amor de Jesus por ele. Isso é fantástico, irmãos. Isso gera uma paz na gente incomparável. Incomparável. Quinto, seja agora também um promotor da paz. O Senhor nos convida a isso. Muito mais do que viver a paz de Deus e a paz com Deus, o Senhor nos convida a viver a paz com os outros. A paz com as pessoas. Viver em paz dentro de um lar. A coisa que mais me entristece é quando eu aconselho casais que estão vivendo, com todos os motivos para viver em paz e a paz, um verdadeiro ringue de UFC dentro de casa, gerando filhos doentes, dando mau testemunho e atraindo um monte de espíritos facciosos para dentro do lar, por causa de brigas, ofensas e destruição. Seja um promotor da paz ao seu redor. Olha o que diz o versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, que outrora queria matar os caras, maltratar os caras, fez o que com eles? Lavou as feridas, irmãos. Lavou as feridas daqueles que ele queria matar e que outrora ele achou que queriam matá-lo. Olha, nós aprendemos uma coisa muito interessante aqui na igreja, por orientação lá da mentoria, lá da igreja da cidade de São José. Uma ferida curada, uma ferida tratada, é um ministério aberto. Uma ferida tratada, uma ferida curada, é um ministério aberto. Agora o carcereiro, que era antes responsável por mantê-los presos, agora é responsável por cuidar deles. Mateus 10:8 diz assim: vocês receberam de graça, deem também de graça. Pessoas restauradas por Deus se tornam agentes de paz, testemunhas de Jesus. O que elas recebem, elas passam adiante. Pessoas de paz, o que elas receberam, passa adiante.
Algumas pessoas falam assim para mim: pastor, muito obrigado, pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez. Eu falo assim: agradeça fazendo isso com outras pessoas. Faça exatamente o que eu fiz para você um dia com outras pessoas. Seja um representante, um agente de paz. A paz sempre vence. É ilusão para você achar que a violência ganha. Até quando alguém se submete à morte por alguém que é violento, a paz venceu. A paz venceu, irmãos. A paz venceu porque o outro não se permitiu ser um violento como o outro é, um assassino como o outro, um destruidor como o outro, um caluniador como o outro, um briguento como o outro, um faccioso como o outro. Por isso as pessoas se enganam. Às vezes você se cala diante de uma agressividade, de maus tratos. A pessoa arrogante que está cega acha que venceu. O da paz venceu porque ele sabe exatamente qual é a sua identidade: produzir paz. Os sábios também se calam. Os sábios também se calam. E é interessante que a ignorância dos ignorantes revelam para a própria pessoa que ignorante foi a sua ignorância antes do silêncio do sábio. Ele só não confessa. Ela só não confessa. Mas ela revela no interior e na mente. Ela revela no interior e na mente. Versículo 34 diz, o capítulo 10 de Mateus, o versículo 8 diz: receberam de graça, também deem de graça. Mensageiros da paz. Sexto e último, o Senhor nos convida a desfrutarmos da alegria plena que só Jesus Cristo dá. Falamos de alegria no domingo, estamos falando de paz hoje, que tem a ver também com alegria. Só Ele pode dar. E aconteceu com o carcereiro, pode acontecer comigo e com você todos os dias. Olha o que o versículo 34 nos diz. Vamos ler tudo juntos? Com todos os de sua casa, se alegrou muito por haver... Ele leva Paulo e Silas para casa. Chegando lá, Paulo e Silas compartilham para ele por que Paulo e Silas se comportaram como mensageiros da paz. Mesmo ante a prisão, os açoites, a injustiça. Perceba, Paulo e Silas estavam presos porque libertaram uma mulher em nome de Jesus. Foram julgados de maneira injusta porque não tinha crime e foram lançados na prisão sem crime ter cometido. Eles cantavam e louvavam ao Senhor. E agora esse homem, a partir desse testemunho, vê a paz que aqueles homens tinham e falava assim: eu quero sair. Leva eles para a casa deles. Chegando na casa deles está a esposa e os filhos. E diz que Paulo e Silas começam a responder para eles, que aí ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo responde para ele: crer no Senhor Jesus. Lembra aquele versículo que a gente já gosta demais de falar? Vamos ler todos juntos? Crer no Senhor Jesus e serão salvos, tu e a tua casa. E aí diz que imediatamente todos decidiram se batizar, porque Paulo deve ter falado com eles: olha, Jesus falou que quem crer e for batizado será salvo. A decisão é hoje. Você precisa ser responsável pela sua fé, pelo seu testemunho. Você quer viver em paz? Seja um mensageiro da paz e viva a alegria plena, obedecendo aquilo que Jesus ensinou. Desfrute da alegria plena que só Jesus Cristo pode trazer. O resultado da ação de Deus na vida do que obedece é a alegria. Não é uma alegria baseada em ambiente ou situações que a gente vive, mas é uma alegria interior que não se baseia em nada do exterior. A própria Bíblia nos ensina isso. Neemias 8:10 diz assim: não se entristeçam. Por quê? A alegria do Senhor... Posso lembrar você qual era essa situação aí de Neemias? Eles estavam sendo ameaçados, porque estavam restaurando os muros da sua cidade, trabalhando. E aí um tal de Sambalate e Tobias, os caras sérios lá, facciosos, sanguinários, queriam destruí-los. E aí Neemias dá uma orientação para ele assim, para eles: estão sendo perseguidos, não se entristeçam não. Porque a alegria do Senhor gera força. A alegria do Senhor nos fortalece. Você e eu fomos chamados para viver o reino de Deus aqui na terra.
os valores, mas também as bênçãos, os desafios, mas também as virtudes, a escassez, mas também o mover dos céus está disponível em Cristo Jesus para todos nós. A provisão, o sustento, o cuidado, a chave nas orientações de Jesus é crer, obedecer e praticar. Crer, obedecer, testemunhar. Crer, obedecer intencionalmente e reafirmar. Trazer à memória todos os dias o que o Senhor fala sobre a minha vida, sobre o meu passado e sobre o meu futuro. O que Jesus fala sobre o meu passado? Perdoado. O que Jesus fala sobre o meu presente? Crescimento, amor. Pode contar comigo, um novo ser, diferente, gerado à imagem e semelhança dele, o poder dele para nos ajudar a superar as nossas adversidades e as adversidades que vêm sobre nós. E o futuro, ele está cuidando. Total descanso de que ele está cuidando de todas as coisas. Nós não podemos excluir isso da nossa vida. O Senhor deseja trazer paz, e a paz vem através da paz com Deus, da paz de Deus e a paz com os outros. João 15:11 diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jeremias 29:11: porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Se é o Senhor que sabe, aonde nós devemos buscar os planos para a nossa vida? Nele. Olha, sou eu, vocês acham que é vocês, mas sou eu que sei, eu te criei, eu sou teu pai. Mesmo que você ainda não viva como filho, você não vai deixar de ser filho. O convite é você aprender a viver como filho e como filha. Não adianta. Você ainda pode ser surpreendido pelo meu amor e pela minha transformação até o final desse ano. E terminar bem e começar melhor ainda. Tenho dito essas palavras, porque eu tenho planos para vocês. Sou eu que conheço. Vamos ler o restante desse versículo? Planos de fazê-los. Essa palavra prosperar, ela é totalmente associada à palavra hebraica shalom, que traduzida significa é a paz que leva à prosperidade. É a paz que faz prosperar com o quê? Completude, saúde, pertencimento, bem-estar e paz. E é isso que Deus declara sobre a minha vida e sobre a sua vida. A pergunta é: você vai continuar sendo dirigido por qual paz? A paz que você gera a expectativa que seja doada pelo mundo, pelas coisas, pelos prazeres, pelas compras, pelas drogas, pelos relacionamentos destrutivos? Coloca lá o primeiro versículo de novo, filha, que abre essa série de mensagens para nós encerrarmos. Palavras do Senhor Jesus, lá o primeiro versículo da afirmativa de Jesus. Vamos ler todos juntos de novo? Deixo-lhes a minha paz. Dá uma pausa. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Vamos continuar, de novo. Deixo-lhes a paz. Para aí. Não é uma paz. É a paz. Não existe outra. Português é claro até na palavra de Deus. É a paz. Você está procurando uma paz, talvez seja esse o problema. Vamos ler de novo todos juntos. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Que a paz de Deus guie seus pensamentos, suas emoções. Que a paz de Deus guie os seus próximos passos. Que a paz de Deus guie a educação dos seus filhos. Que a paz de Deus guie a maneira como você vai se relacionar no momento desafiador. Que a paz de Deus guie a sua vida no momento de escassez. Que a paz de Deus guie o seu momento em que você for tentado. Que a paz de Deus guie você no momento em que você for provado. Que a gente não abra a mão da paz que o Senhor está derramando sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paizinho, abençoa-nos com a tua paz. E a nossa parte é fazer com que
essa paz nunca se aparte de nós.